Fala pessoal, eu vou fazer com vocês alguns exercícios sobre construção de triângulos, tá? E aí, esses exercícios eles estão com diferentes abordagens, então é importante que a gente preste atenção. Então vamos lá, ó. Construa um triângulo de lado 6 cm e 7 cm, cujo ângulo formado é 45 graus. O ângulo formado entre eles, né? Então, a primeira coisa que você faz é transportar o lado. Pode ser de 6 ou de 7, mas eu vou transportar o de 6. Obviamente você já tem que ter uma reta e um ponto aqui para ser ponto de partida, né? E aí com a ponta seca do compasso, você, com a abertura de 6 centímetros, você bota a ponta seca nesse ponto e transporta o segmento. Pronto, você já tem aí o primeiro segmento, tá? O próximo passo é transportar o ângulo. E aí, gente, é aquela ideia de transporte de ângulos. Você constrói uma circunferência centrada no vértice, uma abertura qualquer, e transporta ela para um dos extremos do segmento, né, que você transportou. No meu caso aqui eu estou pegando o extremo esquerdo. Marco o ponto de interseção e vou para outra circunferência que eu tenho que fazer. Que no caso é a circunferência centrada no pontinho preto e abertura no ponto, nesse ponto aqui, ó, né? E aí agora eu venho e transporto ela tendo a ponta seca nesse ponto aqui, tá? E aí vai gerar um ponto de interseção que vai me dar uma semi-reta que contém aí, né, esses dois pontos, tá ok, gente? Então, nessa semi-reta a gente tem o ângulo de 45 graus, né? O ângulo formado pela semi-reta e o segmento, na cor vermelha, é o de 45 graus, portanto você transportou o ângulo, tá? E agora a gente vai transportar o lado 7 centímetros exatamente para essa semi-reta onde está que a gente construiu. E aí a gente faz aquele mesmo esquema, né? A gente pega com compasso com abertura 7 centímetros, transporta para o segmento, ou melhor dizendo, para a semi-reta, e a gente vai formar aí o outro lado, né? A gente vai obter ele, tá? Então nós temos aí, ó, transportados os dois lados, o ângulo entre eles. Agora é só fechar o triângulo com o terceiro lado, que eu desconheço, mas isso não é problema, porque agora minha construção está completa, tá ok, gente? Então, exercício aí bem simples, né? Espero que ajude vocês. Vamos para o próximo? O nosso segundo exercício consiste em construir um triângulo equilátero de lado 8 centímetros. Então, gente, esse exercício ele configura o caso mais assim básico, né, de construção de triângulos, que é quando você tem os três lados, né? Aqui eu só tenho uma medida, mas como o triângulo ele é equilátero, então a gente na verdade tem um triângulo com os três lados medindo 8, né? Então isso torna a construção bem simples, na verdade, né? Então, primeira coisa, constrói uma reta, marca um ponto, pega o seu compasso com abertura de 8 centímetros e bota a ponta seca nesse pontinho que está sobre a reta. Isso vai gerar uma circunferência, vai gerar um ponto de interseção, que eu estou marcando na minha direita, e, consequentemente, eu tenho aqui, ó, o segmento de medida 8 centímetros transportado, beleza? Feito isso, basta construir duas novas circunferências de raio 8, uma com a ponta seca no extremo esquerdo do segmento e a outra com a ponta seca no extremo direito do segmento. Então, ó, você vai ter uma circunferência aqui e você vai ter uma outra que já vai aparecer aqui. E basta você marcar a interseção das duas circunferências. Eu vou marcar a interseção superior e aí eu vou encontrar o triângulo. Tá ok, gente? Então tá aí, ó, construção bem simples. Você consegue achar um triângulo equilátero com régua e compasso com extrema facilidade. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, o terceiro exercício aqui pede para você construir um triângulo retângulo de catetos 8 centímetros e 6 centímetros. Pois bem, o triângulo retângulo é porque tem um ângulo reto, né? Ou seja, ele tem um ângulo interno de 90 graus. E catetos de 8 e 6 são, na verdade, lados desse triângulo. E mais,
o ângulo de 90 está compreendido entre esses lados. Então, sabendo isso, agora é simples fazer a construção, né? Primeiro você transporta um dos lados, no caso aqui eu transportei o lado 8. Depois eu vou transportar o ângulo de 90, que é o mesmo esquema que a gente tem feito de transporte de ângulos, tá? Então aqui, gente, eu vou ser um pouquinho mais direto, mas quem quiser ver a construção, o transporte de ângulos ou em outros vídeos em que eu faço isso mais detalhadamente, pode acompanhar, né? Aqui no canal tem esses vídeos. Então aqui eu fiz o transporte de ângulo, né? Então eu obtive aqui o ângulo de 90 graus, transportei ele, tá? E agora por fim eu vou transportar o lado de medida 6, tá? Então eu vou pegar a abertura de 6 centímetros, vou botar a ponta seca aqui e a abertura tem que vir para cá, né? No caso eu vou escolher para o lado de cima, então vai gerar o lado 6 centímetros aí apontando para cima, tá ok, gente? Então, tá vendo? A construção é simples e com isso você consegue encontrar o triângulo, tá? Lembrando que o lado que acabou de fechar aqui na construção, ele é um lado que a gente não tinha, mas ele simplesmente vem fechando esse triângulo, tá? Então, no fim das contas, a construção fica assim, ó. Os lados de 8 na horizontal, né? De 6 na vertical e o ângulo de 90 graus, beleza, gente? Então, tá aí a construção. Espero que ajude vocês, beleza? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, quarto exercício. Construa um triângulo de lado A e ângulos adjacentes a esse lado de 30 e 45 graus. Então, gente, esse aí já é o outro caso de construção de triângulos, em que a gente tem dois ângulos e um lado. Nós já fizemos aqui nesse vídeo até agora, conhecendo os três lados e também dois lados e um ângulo entre eles. Vamos fazer então o terceiro caso, né? E note o seguinte, eu já fiz o transporte, né, do lado A para a minha reta, né? Então eu tinha uma reta, marquei um ponto e já transportei o lado para cá, beleza? O próximo passo é transportar os ângulos. Eu vou transportar o ângulo de 30 graus para este ponto aqui, né, para esse ponto, e esse ângulo vai ficar apontado para a direita. E o ângulo de 45 graus eu vou transportar para o outro ponto aqui do segmento, só que apontado para o lado esquerdo. Tá? Aí, gente, o procedimento de construção de transporte, melhor dizendo, de ângulos é o mesmo, né? Você vem, né, cria ali uma circunferência centrada no vértice do ângulo, né? Você transporta essa circunferência com o centro, no caso aqui, no meu caso, vai ser no extremo esquerdo do segmento, marco o ponto de interseção. Depois eu vou construir uma nova circunferência centrada no pontinho preto e abertura no outro ponto azul do lado do ângulo de 30 graus. Essa circunferência eu vou transportar ela, tendo a ponta seca no pontinho preto do meu segmento, nesse pontinho aqui, é bom frisar, né? E vou transportar a circunferência. E aí a gente encontra um ponto de interseção das circunferências que vai me dar uma semirreta, ok? Essa semirreta contém um dos lados do triângulo, beleza? E, além disso, a gente transportou o ângulo de 30. Analogamente, a gente vai transportar o ângulo de 45 graus, só que para o outro lado, né? Então, nós vamos ter o mesmo procedimento de construção, né, de transporte de ângulo, e a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos jogar a circunferência, né, ó, com a ponta seca no outro extremo do segmento, né? E eu vou pegar agora, por fim, construir uma nova circunferência centrada no pontinho preto, lá do ângulo de 45 graus, e com essa abertura aqui, né? Nesse ponto. E aí eu vou jogar essa abertura, essa circunferência, melhor dizendo, com a ponta seca neste pontinho aqui. E aí, obviamente, eu vou encontrar uma interseção entre essas duas circunferências que vai me gerar esse pontinho que está aparecendo aí. Beleza? Marco a semirreta que passa pelos dois pontos e pronto, né, gente? Então, quando eu faço isso, eu gero aí, ó, o terceiro lado do triângulo, além, é claro, né, de ter transportado o ângulo de 45 graus. Então tá aí, gente, ó, o triângulo com o lado A e os ângulos de 30 e 45 adjacentes
a esse lado. Beleza, gente? Vamos para o quinto e último exercício. Pessoal, quinto e último exercício. Mostre que é impossível construir um triângulo com ângulos de 120 graus e 60 graus. Então note, gente, que esse exercício ele configura aquele caso de construção de triângulos em que você tem dois ângulos e um lado. Muito embora você não tenha o lado aqui no enunciado, mas isso não é problema. Por quê? Você, a princípio, pode arbitrar um valor para uma medida para um lado, né? Então, eu, por exemplo, vou escolher uma medida qualquer, ó, que esse segmento está aparecendo em vermelho, e pronto, eu já tenho um lado para ser minha base do triângulo, né? E agora o que eu vou fazer é aquele esquema, né? Eu vou transportar os ângulos de 60 graus e 120. O de 60 eu vou colocar aqui e o de 120 eu vou colocar nesse extremo aqui, tá? Então, é aquele esquema, transporte de ângulos, né? Venho aqui, né? Construo uma circunferência centrada no vértice do ângulo de 60, marco os pontinhos, né, sobre os lados do ângulo e transporto essa circunferência com essa abertura com a ponta seca neste ponto aqui, né, ó, no extremo esquerdo do segmento, né? Marco o ponto de interseção da circunferência com o segmento e agora o que eu vou fazer é construir uma nova circunferência lá no ângulo de 60 com a ponta seca neste ponto preto e abertura nesse outro ponto aqui, né? Então eu vou gerar uma nova circunferência e irei transportá-la com a ponta seca no pontinho preto do meu segmento aqui, beleza? Isso vai me gerar duas circunferências, um ponto de interseção entre elas, que eu vou escolher o ponto superior, e vai me dar também a semi-reta que passa por esses pontos. Tá ok, gente? Então, tá aí, ó, eu transportei o ângulo de 60 graus. Vamos transportar agora o ângulo de 120 graus. Mesmo esquema. Eu venho com a minha ponta seca ali no vértice do ângulo de 120 graus, uma abertura qualquer. Vou gerar, portanto, uma circunferência. E essa circunferência eu vou transportar ela exatamente com essa abertura, tendo a ponta seca neste ponto aqui, né? E aí eu vou fazer isso aqui agora, ó, tá vendo? Transportei. Também já marquei o ponto de interseção, beleza? Continuando, agora eu vou construir uma nova circunferência lá no ângulo de 120 graus, com a ponta seca no ponto preto e a abertura neste outro ponto aqui, que é o ponto que está sobre o outro lado do ângulo, né? E essa circunferência eu vou transportar ela, tendo a ponta seca aqui, tá? Quando eu faço isso, ó, também vou gerar uma interseção entre as circunferências, vou gerar, portanto, a semi-reta passando, né, pelo extremo direito do segmento e o ponto de interseção. Tá ok, gente? Então, tá aí, ó, a outra semi-reta. Bom, para formar triângulo, a gente tem que ter o seguinte, as semi-retas precisam se cruzar para gerar o terceiro vértice, né? E, consequentemente, a gente formar o triângulo. Mas note que isso não é possível. Por quê? Porque como o ângulo de 60 graus foi transportado para cá e o de 120 foi transportado para cá, eles, na verdade, geram semi-retas que são paralelas. E a gente sabe, né, que retas, semi-retas paralelas não tem ponto de interseção, né? Então, como não tem ponto de interseção, você não consegue gerar o triângulo, tá ok, gente? Então, essa é a solução do quinto exercício. Eu espero que essas soluções desses exercícios ajudem vocês nos seus estudos, tá ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.